Por volta de 2.500 anos, em um antigo cemitério situado nas montanhas do que hoje é o oeste da China, um grupo de pessoas se reuniu para um ritual fúnebre. Eles aqueceram pedras em brasa e as colocaram em 10 recipientes de madeira, sobre os quais espalharam folhas. À medida que as folhas começaram a queimar, o ambiente se enchia de uma fumaça densa. Ao inalar essa fumaça, os participantes notaram que as suas mentes eram transportadas para um estado alterado de consciência. Séculos depois, os arqueólogos descobriram vestígios carbonizados dessas plantas e identificaram que parecia ser o primeiro registro de conhecido uso de cannabis, uma planta que é altamente consumida por mais de 100 milhões de pessoas de forma semelhante hoje em dia. Mas como surgiu uma planta tão peculiar? Quando e onde domesticamos ela pela primeira vez e por que ela nos causa uma sensação de estar chapado? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Lucas, professor de ciências, biólogo, pesquisador e um entusiasta no cultivo de plantas, mas não, eu não cultivo cannabis. Bem, a origem de cannabis é um enigma que remonta a milhões de anos. Impressões fósseis de suas folhas são extremamente raras, com apenas 2 conhecidas até o momento. No entanto, pesquisas recentes incluem análise de DNA e pólen fóssil, que sugerem que o gênero cannabis surgiu há cerca de 28 milhões de anos, durante o Oligoceno no planalto tibetano. Foi nesse período que o cannabis se separou do seu parente mais próximo, o lúpulo ou húmulus, conhecido por seu papel na produção de cerveja. A formação do planalto tibetano pode ter sido crucial para o desenvolvimento da cannabis, pois a planta prospera em ambientes de estepe, que são áridos e abertos. A colisão da Índia com a Ásia há cerca de 35 milhões de anos criou essas condições, permitindo o florescimento da cannabis. A partir do planalto tibetano, a cannabis se espalhou lentamente para o oeste e para o leste, e os primeiros vestígios fósseis foram encontrados na Europa há cerca de 6 milhões de anos, e no leste da China há aproximadamente 1,2 milhão de anos. Quando nós humanos chegamos à cena, há mais de 1 milhão de anos depois, a cannabis já estava estabelecida e em várias partes da Eurásia, embora não exatamente como a gente conhece hoje. A história da domesticação da cannabis é complexa e envolta em um mistério por várias razões. Primeiramente, não encontramos o ancestral selvagem da planta, o que complica a identificação da sua origem exata. Embora a cannabis cresça selvagem em muitas regiões hoje, as plantas geralmente são linhagens que escaparam da domesticação. Além disso, a cannabis frequentemente foi cultivada em segredo, devido a estigmas culturais, tornando sua história de cultivo difícil de rastrear. Além do uso psicoativo, o cannabis tem várias outras aplicações, como a produção de fibras e óleos de cânhamo. E isso gerou debates sobre o número de espécies de cannabis existentes. Atualmente acredita-se que exista apenas uma espécie, a cannabis sativa, como diversas outras linhagens cultivadas. O cânhamo, por exemplo, é uma variedade de cannabis sativa, cultivada especificamente para o uso industrial. Ele tem um baixo teor de THC e é usado para fabricar uma ampla gama de produtos, como tecidos, papel, bioplásticos, combustível, alimentos e também suplementos. Para desvendar a história da cannabis, um estudo recente, publicado em 2021, utilizou o sequenciamento genético para reconstruir a domesticação da planta. Analisando o genoma de 110 plantas de diferentes partes do mundo, incluindo linhagens selvagens e cultivadas, os pesquisadores identificaram uma origem única da domesticação na China, há cerca de 12 mil anos atrás. E isso faz da cannabis uma das plantas mais antigas a serem domesticadas, anterior a cultivares alimentares, como o trigo, o milho e a batata. Uma análise genética também revelou que inicialmente a cannabis foi cultivada como uma planta multiuso. A separação entre linhagens de cânhamo e uso medicinal ocorreu há cerca de 4 mil anos, quando os humanos começaram a selecionar variedades para diferentes propósitos. Essas mudanças resultaram em diferentes genéticas marcantes entre os tipos de cannabis. Com a evolução das variedades e a disseminação da planta, encontramos evidências arqueológicas de seu uso em várias partes do mundo, desde o leste asiático até a Europa e o Oriente Médio, aproximadamente 4 mil anos atrás. A primeira evidência do uso psicoativo da cannabis vem de um cemitério nas montanhas do oeste da China, datado de 2.500 anos, conforme foi revelado por alguns estudos em 2019. Textos antigos da Índia mostram que o uso da cannabis como psicoativo data de cerca de 2.000 anos, e ela chegou à África no século XIII e à América Latina no século XVI. Assim, temos uma longa e rica história de interação com essa planta. Apesar de sabermos quando e onde a cannabis foi domesticada, o motivo pelo qual ela provoca a sensação de estar chapado, entre aspas, é um mistério. Será que isso é apenas uma peculiaridade acidental da bioquímica ou uma estratégia adaptativa da própria planta? Se for a segunda opção, qual seria o propósito original dessa estratégia?
Afinal, a planta não quer ser queimada e transformada em lasanha por seres humanos, certo? Para entender essa questão, precisamos explorar como a cannabis afeta nosso corpo. A principal molécula responsável pelos efeitos psicoativos é a tetrahidrocannabidiol, ou o THC. Este é apenas um dos muitos compostos que a planta produz. Conhecida por sua complexidade química, ela é chamada de a planta das 1001 moléculas. Estudos indicam que alguns desses compostos possuem propriedades antimicrobianas e antifúngicas também, ajudando a planta dessa maneira a se defender contra doenças. Outros atuam como protetores solares naturais, protegendo a planta da intensa radiação ultravioleta, especialmente nas altitudes elevadas, como o planalto tibetano. Além disso, esses compostos podem repelir insetos e herbívoros, devido ao seu sabor desagradável e aos efeitos desorientadores que eles causam. O contexto completo que levou à produção dessas moléculas ainda não é totalmente compreendido. No entanto, sabemos que algumas dessas substâncias, como o THC, têm uma forma ideal de lidar com receptores específicos em nossos corpos, os receptores do sistema endocannabinoide. Esse sistema é uma antiga rede de sinalização celular presente em quase todos os animais, desde os primatas até os ouriços do mar, com a possível origem há cerca de 600 milhões de anos. O sistema endocannabinoide utiliza moléculas chamadas endocannabinoides, que são semelhantes às produzidas pela cannabis. Elas regulam a ampla gama de funções biológicas importantes, como o apetite, o sono, o humor, aprendizado, memória, metabolismo e o desenvolvimento geral. Assim, os animais já produziam e usavam canabinoides muito antes das plantas como cannabis desenvolverem as suas próprias versões. Os canabinoides da cannabis, como o THC, imitam esses compostos internos do corpo, ligando-se aos mesmos receptores e influenciando as funções que acabamos de mencionar, que resulta na sensação característica, entre aspas, estar chapado. Embora a planta tenha desenvolvido esses compostos originalmente para funções defensivas, os humanos acharam os efeitos fascinantes. E ao longo de milênios, por meio de um processo cuidadoso e muitas vezes secreto de seleção, refinamos os efeitos, transformando eles de uma defesa natural em algo atraente. Assim, a cannabis se tornou uma planta valorizada por muitas culturas antigas e um tabu nas muitas modernas. Independentemente das opiniões atuais sobre o seu uso, a cannabis é uma planta que cultivamos por mais tempo do que qualquer outra. Há mais de 12 mil anos e seu cultivo continua devido ao seu impacto em nossas vidas. E esse foi mais um Cientificando. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, apoie nosso projeto inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e o seu feedback nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!